Pronto, eu normalmente digo sempre à minha querida amiga Helena Mendes Pereira, que eu sou tolo e ela consegue corroborar na minha loucura. Eu, quando a desafio para obras com esta magnitude, houve uma última em que eu lhe falei, preciso de uma parede maior, e ela arranjou-me quase um arranha-céus. Com esta empreitada, julgava eu nunca que seria capaz. Quando estive no terreno, quando subi lá acima, eu, pá, isto ainda é maior do que a última. Porque de perto, aqui, não é? De baixo, parece pequeno. Lá em cima estamos a falar de 5 andares. 5 andares sujeitos a questões climatéricas que não são nada confortáveis, não são nada de tomar por uma forma simpática. Mas ao mesmo tempo foi um desafio em que me dediquei com toda a paixão, com todo o gosto, com todo o ritmo que é próprio de mim, com toda a envolvência de algo em que creio que já estou habituado. E daí levou-me, dentro desta narrativa, a escrever um texto, se me permitem, a ler, um texto que é, de certa forma, uma espécie de identidade dentro daquilo que foi este desafio. Eu, como cansado, não queria falhar nas palavras, portanto, decidi escrever. Eu tento não me esmaçar muito com isto, porque é uma coisa assim muito meio parola, mas pronto. A obra chama-se Idem et Idem. Eu tenho o fascínio de colocar tudo o que é obras de espaço público sempre um título em latim, para obrigar as pessoas à pesquisa, obrigar as pessoas a tentar perceber a etimologia do tema, através da palavra. Idem et idem. Um é o mesmo. É tudo o mesmo. As abelhas levam a vida a construir a colmeia. Quando uma morre, a colmeia continua. O mundo continua. Porque o milagre da vida escreve-se em código puro, abstrato, intangível. Uma abelha na chuva, 1953, Carlos de Oliveira. Este romance foi o meu ponto de partida, a minha base literária, poética, para a criação da minha narrativa gráfica de exceção. Apropriando-me da arquitetura moderna do tempo do Estado Novo, diferencia este reservatório de água construído em 1937. Quando fui trazido pelos meus pais para habitar e crescer em Catanhedo, tinha eu 6 anos. Catanhedo era ainda uma vila modesta. Era ainda um lugar assente na memória de um passado ditatorial que nos faz refletir sobre esses tempos. Tempos esses que, embora duros, eram também tão humanos. Este local caminhava todos os dias no trajeto para a escola. Sempre pelo menos 2 vezes por dia. De manhãzinha, estava sempre cheio de sono. E ao final de tarde, sempre com pouca vontade de regressar a casa. Os trabalhos de casa. Este reservatório de água sempre me impressionou muito. A sua imponência sempre me impressionou muito, embora demorando a entendê-lo como função. Mas foi para mim, um lugar mágico onde a criançada podia namorar e roubar laranjas. Ali atrás, laranjas. Pelo menos havia. Eram azedas. Eram. Com o passar do tempo, fui-me habituando e desabituando a valorizar este largo. Mas o reservatório sempre se manteve e a minha curiosidade sempre me levou a imaginar esta cidade do ponto mais alto. De imaginar o mundo e a vida olhando para lá do horizonte. Fui crescendo, fazendo amigos e amizades na consequência dos valores que são a identidade desta região, das pessoas que habitam nestas freguesias, que diferenciam e constituem o município de Catanhedo. São muito diferentes os meus amigos que habitam para os lados da freguesia da Tocha, tal como os meus amigos que habitam em Febres, ou como a minha amiga que mora em Escapéns, e os meus amigos que estão aqui a performar pela música. São aqueles dois. Isto para dizer que os meus avós, que antes de partirem também moravam no concelho, e também são muito diferentes. E são sempre muito diferentes os que moram em Catanhedo, onde somos todas as freguesias do concelho, das terras de Marialva. Os Marialvas são os que ascendem sempre. Somos também os que se querem levar sem nunca querer esquecer de onde viemos, de que pertencemos ao passado e subimos a escada de papelão, que construímos, reconstruímos sempre para nos podermos fazer levar e evoluir. Este reservatório é então esta narrativa, é sermos hipóteses infinitas e acendermos em um diálogo comum. A pertinência levou-me a dividi-lo em 3 partes. E eu,
impertinente, dei-lhes o nome de base, pilar e coroa. A base tornei-a por uma forma caligráfica. A linha do desenho que ilustra as palavras e a história, que retrata as origens de Cantanhede desde as batalhas da Guerra da Restauração, entre de 1640 e 1668. Foi a consequência do enorme papel nestas batalhas que Dom António Luís de Menezes, terceiro conde de Cantanhede, recebeu o título de Marquês de Marialva. O pilar seria sempre o retrato de família gandresa, usando como base literária o romance Uma Abelha na Chuva, de Carlos de Oliveira. Foi uma forma de espelhar de algum modo folclórico os habitantes e entidades da região. Tomava isto como uma forma diferenciadora por causa das vestes, das profissões, por aí fora. No entanto, em relação a esta zona mais central do pilar, eu criei uma série de metáforas que acabam por se afastar dentro daquilo que é o neorrealismo da escrita do Carlos de Oliveira. É um romance, não é? Neorrealista, retrata três famílias que muito que se traem umas às outras, os desafios, por aí fora, e a continuidade dos tempos. Eu criei algumas metáforas para quebrar, de uma forma ou de outra, uma evolução dos tempos, um desafio, um contraste por aquilo que nós nos permitimos ou deixamos permitir. Há uma metáfora da rapariga, da criança que está ao colo da mãe, quase não a querer aceitar essa condição de futuro, tal como a outra criança que está a mexer nas vestes da mãe, quase como aceitar que são as roupas que irá vestir no futuro. Esses tipos de contradições e metáforas, através da minha linguagem pictórica, vai criar uma espécie de história, narrativa, visual. Do outro lado, as crianças estão a brincar